Você já percebeu que tem coisas na sua vida que não devem ser ditas para ninguém? Sim, existem 3 coisas, mais um bônus, que a Bíblia nos ensina a guardar segredo para proteger a nossa vida espiritual, emocional e até familiar. E a primeira coisa são os seus sonhos e projetos. Nós sempre queremos expor todos os nossos sonhos, projetos, pensamentos, e nem sempre eles são bem vistos. Nem sempre as pessoas olham com bons olhos para os nossos sonhos. A passagem está no livro de Gênesis e diz assim: o José do Egito, ele contou o sonho para os irmãos. Ele teve um sonho. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Se você já leu Gênesis, o José do Egito ele é traído pelos seus irmãos. E principalmente porque ele tinha sonhos reveladores. Ele conseguia decifrar sonhos. Então, os seus irmãos tinham inveja dele. E essa é uma das coisas que você não deve falar para ninguém. Os seus sonhos e os seus projetos. Porque você não sabe se aquela pessoa que você está contando tem inveja de você. Às vezes o seu sonho nem consegue sair do papel por tanto mal olhado mesmo, por oposição. Que às vezes você conta na maior animação, boa vontade, e vem uma pessoa e joga um balde de água fria. Mostra todos os contras que tem para você conseguir seguir com aquele sonho. Então, o que você deve fazer? Primeiramente, entregar seus sonhos e projetos a Deus. Porque se os seus sonhos e os seus projetos estiverem alinhados com os planos de Deus, pode ter certeza que as coisas vão fluir. Fica o primeiro ensinamento. Seus planos e sonhos você não deve contar para qualquer pessoa. Primeiro você conta a Deus. E se você for contar para outra pessoa, você precisa ter ciência que aquela pessoa ela é confiável, ela é madura e ela vai te dar bons conselhos. A segunda coisa é sua intimidade com Deus, a sua conversa com Deus, seus segredos com Deus. Eu não estou falando de testemunho, porque o testemunho, ele é válido sim, você dar o seu testemunho de vida, a sua transformação e tudo mais. Agora, a sua intimidade com Deus, aquilo que Deus revelou apenas para você, no seu íntimo do seu coração, você não deve falar para qualquer pessoa. Eu vou ler a passagem que está no livro de Mateus, que diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê em um lugar oculto, te recompensará. Esse foi o ensinamento que Jesus nos deixou, que nós devemos ter esse momento de intimidade com Deus. E é um momento que não deve ser exposto. Exatamente. Não deve ser exposto. Tem coisas que não devem ser expostas. É só você e Deus. Mas lembre-se, o seu testemunho de vida é diferente das suas orações íntimas com Deus. Não misture as duas coisas. O seu testemunho de vida você pode dar, você pode e deve dar. Porque você pode impactar mais e mais pessoas e pessoas podem ser impactadas com seu testemunho. Mas as revelações que Deus faz somente para você é somente seu. E a terceira coisa são as suas fraquezas. Nós não devemos falar nossas fraquezas e as nossas falhas, nossos defeitos para todo mundo, porque isso pode ser uma arma contra você. Nem todas as pessoas são bem intencionadas. Às vezes elas querem descobrir mesmo qual é a sua fraqueza,
para poder agir contra você. Então, as suas falhas, as suas fraquezas, assim como os seus sonhos, são somente com Deus e com pessoas que você confia, que ajude você a superar essas falhas e não que te derrubem, que usem isso contra você. E para essa terceira coisa que você não pode falar para ninguém, a passagem está no livro de Pedro, que diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, todas as suas preocupações, as suas falhas, os seus defeitos, as suas fraquezas, você tem que primeiro confiar em Deus, entregar a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Primeiro, sonhos. Os seus sonhos, você não pode falar para qualquer pessoa, para ninguém, somente para Deus. A segunda coisa é sua intimidade com Deus, é você e Ele. A terceira coisa são as suas fraquezas, as suas lutas. E eu falei que teria um bônus. Esse bônus, inicialmente eu ia falar só essas três coisas, mas eu acho esse bônus tão importante que muitas pessoas não levam a sério, que é a sua intimidade conjugal. Se você tem um parceiro, seja namorado, seja esposo, esposa, ou até não é namorado, mas é o ficante, sabe? Se você tem uma relação com alguém, não importa o status dessa relação, não exponha a intimidade, não exponha. O, principalmente o casamento é um mistério de Deus, é um mistério que deve ser só resolvido só entre vocês. Seja a intimidade do casal, seja também discussões, brigas que vocês já tiveram, resolva entre vocês e Deus. Não exponha para todo mundo, não saia falando para todo mundo, porque as pessoas querem é isso mesmo, querem ver vocês brigando, querem ver, saber da intimidade de vocês. Isso faz acabar o respeito. O respeito. Vocês precisam se respeitar para que outras pessoas respeitem vocês. Se vocês não se respeitam, não respeitam a intimidade de vocês, quem é que vai respeitar? Tem a passagem no livro de Gênesis que diz assim, eu vou ler para vocês. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais do que uma só carne. Essa passagem é especialmente para quem é casado, recebeu o sacramento do matrimônio, que você deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, e vocês são uma só carne. Mas para mim serve também para qualquer pessoa que tem um relacionamento com alguém, que essa intimidade conjugal deve ser respeitada. Você deve ser preservada, respeitada e preservada. Você deve preservar a sua intimidade conjugal. E, olha, sinceramente, eu acho que vale para todo tipo de relação que você tivesse, com um amigo, com amiga, entendeu? Com seus familiares. Essa intimidade que vocês têm, essa relação que vocês têm, não sai falando para os outros. Não sai falando para os outros. É entre vocês ali. O que a gente mais vê na internet é exposição de relacionamento. E muitas pessoas ficam cobrando isso. Quem é famoso, celebridade, enfim, fica cobrando, né, as pessoas nos comentários, fica cobrando posicionamento, aí tem que fazer um comunicado informando que separou, ou informando que tá namorando, ou que isso, que aquilo. Gente, a intimidade conjugal tem que ser preservada. Preservada, respeitada, resolvida entre você
e seu parceiro, você, seu parceiro e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Não é saindo falando para qualquer pessoa. A pior coisa que você faz é sair falando da sua intimidade dentro de casa. O que acontece dentro de casa. Ou você falar mal do seu parceiro, ou falar mal da sua parceira para os outros. Isso é ridículo. Pare. Se você faz isso, pare. 3 coisas que você não pode falar para ninguém: seus sonhos, a sua intimidade com Deus, as suas fraquezas e bônus, a sua intimidade conjugal. Estejam atentos quanto a isso. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida.